Helena Taipo e 8 coarguidos condenados entre 12 a 16 anos de prisão no caso DTM. Governo vai rever os limites de velocidade para reduzir acidentes de viação. Presidente da República vai anunciar na primeira quinzena de agosto medidas para minimizar o custo de vida no país. Boa noite. O Tribunal Superior de Apelação da África do Sul negou o pedido de Moçambique para recorrer da decisão de extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos da América. É a segunda recusa a um pedido da PGR em menos de 2 meses. Depois do não, em junho, do Tribunal Constitucional analisar um recurso de Moçambique contestando a decisão judicial de extradição do antigo ministro moçambicano das Finanças, Manuel Chang, para os Estados Unidos, esta quarta-feira, Maputo voltou a perder mais uma batalha. Através deste veredito, o Tribunal Superior de Gauteng, onde a Procuradoria-Geral da República pedia autorização para que o caso fosse analisado pelo Tribunal de Apelação, recusou a solicitação das autoridades moçambicanas, justificando que as mesmas não apresentaram quaisquer razões imperiosas para que o pedido fosse concedido. Entretanto, o jurista sul-africano André Thomas Hausen explica que ainda há espaço para mais um recurso. A parte agravada pode fazer o que se chama uma petição ao Tribunal Supremo da Relação em Bloemfontein, o Supreme Court of Appeals, SCA, em que pede que esta decisão do Tribunal Superior de Gauteng seja anulada. Essa petição tem pouca hipótese, mas claro, é mais uma medida processual que poderá atrasar a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos para possivelmente mais um ano. Na decisão desta quarta-feira, a Justiça Sul-Africana condenou ainda a Procuradoria-Geral da República a custear todas as despesas do pedido de autorização junto do Tribunal Superior de Gauteng. Helena Taipo e outros 8 coarguidos foram condenados a penas de 12 a 16 anos de prisão. Os réus foram declarados culpados pelo desvio de mais de 113 milhões de meticais na direção do trabalho migratório. O Tribunal Judicial da cidade de Maputo inocentou 2 dos 11 arguidos. Após a análise de documentos e declarações feitas ao longo do julgamento, esta terça-feira foi o dia reservado ao veredito da juíza Ivandra Wamus sobre o caso de desvio de mais de 113 milhões de meticais na Direção de Trabalho Migratório, DTM. Numa das mais concorridas audiências do processo, perante os réus, os seus familiares, advogados e jornalistas, a juíza declarou 9 arguidos culpados e 12 inocentes. Maria Helena Taipo, antiga ministra do Trabalho, Anastácia Zita, antiga diretora da DTM, José Munjan, antigo chefe da repartição de finanças da DTM, e Pedro Taimo, antigo coordenador do gabinete da ministra Helena Taipo, foram condenados a 16 anos de prisão pelos crimes de peculato e participação econômica em negócio. Os arguidos têm vínculo com o Estado, nomeadamente Sheng Zhang, sócio da empresa Construções Fiat, e sua esposa, Dalila Al-Algi, Baltazar Mungoi, esposo da dona da Bela Investimentos, Hermenegildo Nhantav e Alfredo Lucas, foram ambos condenados a 12 anos de prisão pelo crime de peculato. Sidónio dos Anjos, então chefe do gabinete de Helena Taipo, e Issoufo Massona, então contabilista da Construções Fiatas, foram inocentados. A juíza justificou ter concluído que os réus orquestraram de forma consciente um esquema para dilapidar dinheiro público. Sempre agiam de forma concertada, tinham perfeito conhecimento que os dinheiros
públicos onde deviam e não devem ser utilizados em proveito próprio ou de terceiros, causando prejuízo ao Estado. Ainda assim o fizeram. Na mesma cena, por terem usado os fundos que deviam atender os interesses dos mineiros e seus beneficiários, têm a obrigação de repor os valores que se apoderaram indevidamente. Agiram os réus de revirada, livre conscientemente, não ignorando que tais condutas eram penalmente censuráveis e punidas, mas nem por isso se coibiram em levar avante as suas ações criminosas. Aliás, a magistrada diz que condenou os arguidos à pena máxima porque, durante o julgamento, não demonstraram arrependimento. O que o tribunal, até o último momento, esperava era que, pelo menos, houvesse um pouco de arrependimento estampado nas caras. Até mesmo dizer, o tribunal, porque é de lei, dá sempre a última palavra ao arguido, ao réu, para que possa dizer algo. Mas o que o tribunal ouviu? Não fiz nada, fiz muito pela instituição e hoje estou nesta cadeira. Isso, de fato, é triste, porque assinar algo que não se efetivou e dizer que não fez nada. Todos os 9 condenados devem indemnizar o Estado em 113,6 milhões de meticais e pagar uma multa de 1 ano, a taxa diária de 2 a 5% do salário mínimo. E os advogados de alguns dos arguidos do caso DTM dizem que vão recorrer da decisão que culpa os seus clientes. Houve lágrimas por parte de quem foi declarado inocente. A lei dá nos processos de querela um prazo de 20 dias para que os arguidos possam recorrer de sentenças judiciais. Inconformados, alguns advogados do caso DTM, incluindo da antiga ministra do Trabalho, Helena Taipo, avançaram que vão contestar a decisão da juíza Ivandra Wamussi. Eu pedi a cópia da sentença, eu vou analisar a sentença, depois vou tomar uma decisão, né? Concordam com os argumentos da juíza que levaram à condenação? Eu não vi argumentos nenhum, não apresentou nenhum argumento, não é? Foi passando as páginas, eu vou sentar, vou ler e tomo a decisão. A expectativa neste momento são esses recursos, ou seja, é o recurso neste momento e para ver se o tribunal adequem pode reapreciar e encontrar a solução que seja menos penalizadora. Como se estivéssemos num jogo de futebol, terminou a primeira parte, vamos nos concentrar nos erros que teremos cometido e vamos ver o que é que vai acontecer na segunda parte. Nos corredores do Tribunal Judicial da Catempe, houve espaço para abraços e lágrimas de quem, ao fim de anos, viu-se livre de todas as acusações. É o caso de Sidónio dos Anjos, então chefe do gabinete de Helena Taipo. Foram anos difíceis, como podem imaginar, não só para mim, como para a minha família. E por força disso também queria agradecer a eles, porque sempre acreditaram na minha inocência. E é um momento de satisfação. E neste momento agora quero pensar naquilo que perdi, o sofrimento que eu e a minha família passamos, amigos também próximos. O julgamento do caso DTM esteve sob condução da 10ª Secção Criminal do Tribunal Judicial da cidade de Maputo. O Tribunal Administrativo de Sofala decidiu vender em asta pública a madeira apreendida numa empresa chinesa acusada de exploração ilegal. A empresa deve também pagar 50 mil meticais de custas judiciais.
Em meados de setembro do ano passado, denúncias populares alertaram as autoridades sobre a existência de uma empresa chinesa denominada Kamal Laoming, Sociedade Unipessoal Limitada, que fomentava o corte ilegal de madeira para posteriormente vendê-la em grandes quantidades. A referida empresa tem 3 estaleiros, sendo 2 em Chibabava e 1 em Caia, na província de Sofala. Na sequência da denúncia, a Agência Nacional para o Controle de Qualidade Ambiental e a INAI, das províncias de Manica, Sofala e Inhambane, foram averiguar a legalidade dos produtos florestais depositados nos estaleiros daquela firma, tendo-se constatado que havia irregularidades, pois o operador não estava licenciado para comprar e vender madeira. Aliás, parte da madeira encontrada no estaleiro foi cortada abaixo do diâmetro recomendado, que é de 30 centímetros. Na altura, o INAI adiantou que o operador chinês detinha um alvará para compra e venda de madeira exótica e devia operar no bairro de Cerâmica, na cidade da Beira. Entretanto, nos estaleiros da empresa existiam cerca de 13 mil metros cúbicos de madeira de diversos tamanhos, bem como do tipo chacate preto, chanate e umbila. O produto armazenado nos 3 estaleiros devia ser vendido em esta pública em janeiro deste ano, mas a empresa chinesa recorreu no mesmo mês e o processo seguiu os trâmites judiciais. 7 meses depois, um coletivo de juízes do Tribunal Administrativo de Sofala determinou, através deste acórdão datado de 19 de julho corrente, que a madeira deve ser vendida em esta pública porque os argumentos da empresa chinesa não só não são convincentes, como também não têm fundamento na lei do contencioso administrativo. O coletivo de juízes decidiu igualmente que, enquanto o processo corre na Procuradoria Provincial para o desfecho da venda da madeira em esta pública, o lesado, neste caso a empresa envolvida, deverá pagar custas judiciais no valor de 50 mil meticais. O presidente da República diz que o governo vai tomar medidas para minimizar os impactos da subida do custo de vida no país. Filipe Nussi diz que as medidas serão conhecidas na primeira quinzena de agosto. No nosso país, a situação tornou-se mais desafiante por causa de a nossa economia estar ainda sob efeitos negativos das calamidades naturais como Idai, Kenneth e outros, e os atos de terrorismo na província de Cabo Delgado. Esta crise veio mais uma vez demonstrar quão é importante a necessidade de produzir mais e melhor e de resolver as nossas fragilidades na cadeia de abastecimento alimentar, incluindo na capacidade de armazenamento dos produtos agrícolas. A nossa agricultura e toda a sua cadeia de valor constituem a grande parte da resposta aos atuais desafios globais e nacionais. O meu governo está a produzir medidas para a mitigação do impacto socioeconômico e social da realidade atualmente vivida, que será objeto de divulgação durante a primeira quinzena do próximo mês. Neste contexto, não poderíamos terminar a nossa intervenção sem fazer referência à assinatura do memorando de entendimento entre a empresa Mosgrain Limitada, uma das empresas apuradas no concurso, e a Associação dos Agentes Econômicos de Melange. O presidente da República concedeu hoje 2.000 títulos de uso e aproveitamento de terra no distrito de Moatize, província de Tete. Ainda hoje, o chefe de Estado inaugurou um novo edifício do Serviço Nacional de Salvação Pública. A entrega massiva de títulos de direito de uso e aproveitamento de terra à população reassentada dos postos administrativos de Cambulatite e Benga, no distrito de Moatize, em Tete, pelo presidente da República, Filipe Nussi, enquadra-se no âmbito de uma iniciativa presidencial denominada Terra Segura, cuja finalidade é consolidar o sistema de administração e gestão da terra e formalização do direito das comunidades sobre a terra. Na ocasião, Filipe Nussi fez saber que a meta é registrar e regularizar 5 milhões de parcelas ocupadas no país. Com 2.000 títulos de doate a serem entregues à população do distrito de Moatize, a província de Tete passa a ver mais de 23.000
629 cidadãos com as suas terras registradas e com o título de direito de uso e aproveitamento de terra. Ao entregar os títulos de uso e aproveitamento de terra à população em massa, estamos a fazer história no país no que diz respeito à materialização efetiva do direito constitucional de acesso à terra. Na verdade, entregar pode não ser o verdadeiro termo certo, porque efetivamente o que estamos a fazer é reconhecer legalmente o direito que os beneficiários têm a um pedaço de terra para onde trabalha, para onde vive. Por sua vez, os beneficiários enalteceram a iniciativa e mostraram-se seguros com os doates ora recebidos. Ainda esta sexta-feira, o Presidente da República inaugurou um novo edifício da Sensap e desafiou aos bombeiros a identificar dispositivos capazes de melhorar a assistência no combate aos incêndios e acidentes de viação. Filipe Inhusse também explicou as razões que ditaram a implementação do edifício de raiz na província de Tete. Mas Tete é uma das províncias que tem apresentado temperaturas muito altas e convida por si só a possibilidade de haver incêndio. Tete é um polo de desenvolvimento que de um dia para o outro começou a evoluir, acumulando mais gente, mais infraestruturas, mas Tete também está a explorar o carvão, onde a natureza do seu trabalho é também risco. Tete tem Cabora Básica, onde a sensibilidade é maior. Refira-se que nesta sexta-feira o Presidente da República irá inaugurar uma das maiores unidades de abate e processamento de animais do país, localizada em Tete. O governo vai rever os limites de velocidade como parte das medidas para reduzir os acidentes de viação em Moçambique. O Ministério dos Transportes e Comunicações está a trabalhar numa proposta de revisão do Código de Estrada para agravar as penalizações. O conjunto de 14 medidas anunciadas esta quinta-feira entram em vigor de forma imediata. Em geral, é a intensificação do cumprimento das regras de trânsito já contidos no Código de Estrada, mas há algumas em específico que mudam a vida rodoviária. Por exemplo, revisão dos limites de velocidade e melhorar a sinalização das estradas com prioridade para os pontos críticos, pontos negros, já mapeados, e remover obstáculos fixos nas bermas da via pública. 9. Interdição do novo licenciamento do transporte interdistrital para veículos de 15 lugares em distâncias superiores a 100 km e limitar a 2 renovações aos veículos já licenciados. 10. Intensificação da fiscalização do trânsito rodoviário nos pontos de maior ocorrência de acidentes de viação. Ademais, serão imediatamente presos os infratores envolvidos em acidentes de viação com culpa grave que resulta em morte. Outro sim, serão apreendidos quaisquer documentos que pareçam falsos. Não é só isso. Cassação do título de condução aos transgressores que cometerem contravenções médias e graves nos termos previstos na lei. Como medida de longo prazo, está em curso a revisão do Código de Estrada, Regulamento de Transporte em Automóvel e Rebor, RTA, e demais legislação, com vista ao agravamento das penalizações no trânsito rodoviário e reorganização do licenciamento da atividade de transporte. Até a sua entrada em vigor, a proposta deverá ser aprovada pelo Conselho de Ministros e depois levada à Assembleia da República para apreciação em plenária e respectiva aprovação. A Renamo diz que não há transparência na fixação dos vencimentos com base na tabela salarial única. O partido exige responsabilização dos autores das inconformidades. Para a sua operacionalização, André Magibir, secretário-geral da Renamo, dirigiu esta quinta-feira uma conferência de imprensa na cidade de Maputo,
onde o pano de fundo foi o adiamento do pagamento de salários aos funcionários e agentes do Estado com base na tabela salarial única, que para a Renamo a introdução da nova tabela salarial pode ser um presente envenenado aos funcionários e agentes do Estado. Num país onde existem presidentes de conselho de administração de empresas públicas oferindo salários e subsídios acima de 1 milhão de meticais, fica a dúvida se o presidente da República tem um salário abaixo daqueles. Nesse aspecto, fica evidente a falta de transparência. E o maior partido na oposição exige a responsabilização dos que produziram a tabela salarial única com erros. Descobrir as incongruências somente no ato de tentativa de início do pagamento dos salários significa que o sistema não foi devidamente ensaiado, isto é, se a TCU fosse uma vacina contra Covid-19, este governo não precisaria de ensaiar em cobaias e aplicaria diretamente em pessoas, o que causaria muitas mortes. A Renamo exige que o rápido pagamento de salários aos funcionários e agentes do Estado e a responsabilização dos autores. Entende a Renamo que o adiamento da TSU deixa os funcionários e agentes do Estado em situação de precariedade, atendendo ao atual custo de vida. Os vendedores do mercado do peixe na cidade de Maputo continuam desavindos com o município. No entanto, a edilidade diz que não há razões para compensar os comerciantes. Este é o horário de funcionamento do mercado do peixe. Num dia como hoje, devia abrir as portas às 9 e fechar às 22 horas. E até ao período matinal, as portas mantinham-se encerradas e sem vendedores. Na verdade, os vendedores foram posicionar-se em frente ao antigo mercado do peixe, local onde decorrem obras de construção de edifícios mistos. E a exigência dos vendedores mantém-se irredutível. Queremos a nossa recompensa, porque nós trabalhamos muito aqui neste mercado. 35 anos aqui, saímos sem nada, queremos a recompensa. Quem é que está a erguer esses prédios? Quem é? Queremos esse empreiteiro aqui, para vir nos explicar como é que ele adquiriu este espaço aqui. O espaço era de quem? Era nosso. Isto não é nenhuma transferência, só tiraram alguém da casa dele para ele pôr numa casa de aluguel, sem conhecimento da pessoa. Não nos informaram que vocês não estão a ser transferidos, só estamos a vos levar para vos pôr num sítio para vocês arrendarem. E lá estamos a arrendar. E assim, qual é o objetivo que vocês têm enquanto vendedores para com esta situação? Bom, nós como vendedores estamos a requerer que haja uma compensação nisto. Mas chegou aos vendedores a resposta ao pedido de manifestação que tinha sido enviada à edilidade de Maputo pelos manifestantes e foi indeferida pelo município por conter lacunas tais como falta de itinerário e objeto da manifestação. E por via disso, os vendedores vão parar de se manifestar para se reorganizarem e voltarem à carga. Nós vamos seguir as instruções, porque o nosso objetivo não é entrar em guerra, mas sim é lutar pelos nossos direitos. Então vamos parar, uma vez que já temos a informação, que diz que nós estamos autorizados, e vamos corrigir ou seguir as instruções para podermos remeter para a próxima data. Entretanto, o município de Maputo reitera que só vai dialogar com os vendedores assim que estes estiverem organizados e não será na rua, e repete que não há espaço para compensações. O antigo ministro da Indústria e Comércio, Rajendra de Souza, defende a necessidade de se expor o país de forma mais profissional no estrangeiro. O economista diz que ficou escandalizado quando viu uma delegação moçambicana a expor hambúrgueres de Badia na China.
Rajendra de Souza está de volta às análises econômicas públicas cerca de 2 anos após deixar de ser ministro da Indústria e Comércio. Como sempre, sereno e sem reservas, o economista critica a falta de profissionalismo no comércio externo. Que nós temos que expor o país de forma mais profissional. Note que eu estou a dizer mais profissional. Agora está um pouco amador. Tem características de amadorismo. Só para ter essa noção, quando eu fui à China, percebi que tínhamos levado para a China como produto de exportação hambúrguer de Badia. Meu Deus! Só me apercebi já na China. Isso enquanto ministro da Indústria e Comércio? Da Indústria e Comércio. Fomos à China para expor a nossa capacidade. Macau, no caso. Em Macau. E, no entanto, voltamos a levar caju, madeira. Então, isto é preciso ser dado a volta e mostrar profissionalmente qual é o potencial, quais são as reservas e como se faz. Quem é que faz este estudo? Existe uma direção para isso. As pessoas que estão lá, que têm formação, não é preciso o ministro vir na televisão dizer isso. É trabalho dele saber que hambúrguer de Badia não é produto de exportação. Bom, as reuniões de preparação foram feitas, mas ninguém disse que estamos a levar, e eu também não sou bruxo, nem nenhum ministro vai ser bruxo. Portanto, só se apercebe naquela altura. Para mudar a situação, Rajendra aponta uma saída fundamental: a formação. Isto quer dizer o quê? Que a profissionalização e a necessidade de qualidade dos quadros para servir o Estado tem que ser a mais alta prioridade. Porque senão vai ser o one-man show. Então o ministro tem que saber tudo, o ministro tem que fazer tudo, o que não é possível. Estes são trechos de uma entrevista a não perder no programa O País Econômico desta quinta-feira, após a telenovela Pega Pega na STV. E agora o Jornal da Noite sai para uma curta pausa. Mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. O governo quer alcançar 43% da população jovem no planeamento familiar até 2030. A meta foi assumida hoje na cidade de Maputo. Em Moçambique, apenas 25% das mulheres usam os métodos contraceptivos, segundo as Nações Unidas, um cenário que preocupa as autoridades de saúde em Moçambique. Estes dados, minhas senhoras e meus senhores, mostram a necessidade de que precisamos intensificar as nossas ações para que mais adolescentes, jovens e mulheres em idade fértil adiram aos serviços de saúde sexual, reprodutiva e planeamento familiar. Com a parceria global de planeamento familiar 2030, o governo projeta passar dos atuais 25% para 43% de adesão ao planeamento familiar até 2030. É necessário que as famílias, os adolescentes e jovens tenham o conhecimento necessário para entender os benefícios do planeamento familiar, que tenham acesso aos serviços de saúde reprodutiva com qualidade, para que possam, em liberdade, escolher a forma mais adequada de prevenir a gravidez não planejada. Ainda nesta quinta-feira, falando à margem do evento, a vice-ministra da Saúde disse não constituir perigo de propagação da Covid-19 a retoma pela polícia dos testes de álcool aos condutores na via pública. Penso que não tem problema nenhum, tenhamos cautela
para usarmos as medidas de segurança já previstas, né? Desinfetar, portanto, a parte reutilizável do bafômetro e usar a parte descartável, portanto, a parte descartável que é uso único. Portanto, se garantirmos que tudo está a ser, portanto, que as recomendações para a prevenção do Covid estão a ser acauteladas, não há nenhum problema. Nós nunca mandamos suspender o uso do bafômetro. Sobre as possíveis suspeitas de casos da varíola dos macacos no país, Farida Ursi diz que ainda não passam de suspeita. O último caso foi este caso do indivíduo de cerca de 24 anos, na província de Nampula, que chega ao hospital com lesões tipo bolha, portanto, generalizadas em todo o corpo. As amostras das lesões já foram enviadas ao Instituto para se verificar se realmente de que se trata, mas de princípio acho que é suspeita, mas que não é, cada tipo de lesões não me parece ser a varíola, mas sim uma varicela, uma vez que o senhor teve contacto com 2 crianças com varicela. Contudo, o Ministério da Saúde garante ter a situação sob controle. A ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação diz que Moçambique tem resultados positivos do Mecanismo Africano de Revisão de Pares. O órgão composto pelos países membros da União Africana visa melhorar as práticas e padrões de governação. Nomeadamente, o aprofundamento e consolidação dos processos e mecanismos de avaliação e o nível de participação e de engajamento dos seus principais intervenientes. Esta é uma demonstração do caráter transparente da nossa governação e o nosso compromisso em materializar e consolidar os princípios da boa governação, defendidos pelo Mecanismo Africano de Revisão de Pares. Neste contexto, reiteramos o compromisso da República de Moçambique de continuar na vanguarda deste importante exercício de busca de parâmetros de boa governação estabelecidos pela União Africana desde o início da existência desta organização. Há melhorias na administração pública. Os resultados são divulgados pela Inspeção Geral da Administração Pública, que realizou 302 fiscalizações no primeiro semestre deste ano. Há uma melhoria significativa na publicitação através das vitrines de informações úteis para a consulta dos utentes, designadamente minutas de requerimentos, formulários, taxas a pagar e outros procedimentos. Há uma significativa redução do tempo de espera para o atendimento dos utentes. Naturalmente, persistem alguns desafios e durante as nossas visitas fomos deixando recomendações e o que nos cabe neste momento é fazer o acompanhamento dessas recomendações por forma que de facto as instituições cumpram aquilo que é o escopo da sua criação, que é, no último caso, criar condições para que os cidadãos possam ter acesso aos seus serviços. O Conselho Municipal de Inhambane diz que o processo de reassentamento das famílias que vivem na zona de servidão do aeródromo local não foi esquecido. A idilidade já identificou talhões e está agora a trabalhar para colocar água e energia nos locais de reassentamento. Há muito que se fala da necessidade de retirada destas famílias que vivem na zona de servidão do aeródromo de Inhambane, dado o risco que estas casas representam para a aviação civil. O edil de Inhambane diz que o processo não está esquecido e revela que já há mais de 350 talhões identificados para reassentar as famílias. Já estão identificados terrenos demarcados e iniciamos com o processo de construção da via de acesso para lá. Já está feita a metade, portanto estamos a falar de uma extensão de 1,7 km, já está feita a metade e temos que concluir. E depois também temos que criar as condições básicas. No caso concreto, a nossa grande preocupação é colocar lá energia elétrica. E depois de colocarmos a energia elétrica, pensamos nós que também vamos já arrancar com o processo da transferência das famílias que se encontram na zona de servidão dos aeroportos. Para dizer que não é um processo esquecido, é um processo que tem que conhecer as fases necessárias.
No caso concreto, levarmos serviços básicos que é água, via de acesso e energia. Benedito Guimino diz que até o próximo ano o processo de reassentamento vai retomar. É por essa razão que, no âmbito deste projeto de Energia para Todos, estamos a levar a energia para o bairro Molé 3, portanto na zona de expansão. Levada a energia para lá, vamos, portanto, reiniciar com o processo de transferência das famílias. Outras famílias que serão reassentadas são estas que vivem no bairro Xalambe, que todos os anos sofrem com inundações causadas pelas chuvas e pelas marés altas. Há distritos na província de Cabo Delgado onde não será feito o inquérito demográfico de saúde devido ao terrorismo. O Instituto Nacional de Estatística diz que são apenas 8 os distritos abrangidos. Por razões de segurança, o inquérito demográfico de saúde será realizado em 4 distritos do centro e 4 do sul de Cabo Delgado, mas o Instituto Nacional de Estatística garante que a situação não vai comprometer a pesquisa. Dos 17 distritos de Cabo Delgado, cerca de 8 deles não vão estar, não vão estar incluídos, mas todos os outros, especificamente que estão na área segura, estarão incluídos na amostra. E estatisticamente falando, pressupondo que a população dessas áreas que estão a ser, desses sítios afetados, deslocou-se praticamente para essas zonas do sul, então probabilisticamente a distribuição, da amostra de agregados familiares e de mulheres 15 a 49 anos que vão ser recolhidos nesses distritos, entre aspas, seguros, é representativa, é uma maquete de toda a população de Cabo Delgado. Além de deixar de fora alguns distritos devido à insegurança, o inquérito, que deverá terminar em dezembro deste ano, não abrange deslocados que vivem em locais coletivos. Os preceitos, estatísticos para a elaboração desse tipo de pesquisa em áreas com conflito presume que aquela população que vive, em estabelecimentos coletivos, isto leva a uma vida coletiva, estatisticamente devem ser excluídos do processo de amostragem. Mas aqueles que, por exemplo, se deslocaram para as áreas seguras, mas já vivem em agregados familiares, em ambientes seguros e não, por exemplo, em sítios coletivos em que o governo que dá apoio, esses todos estão na amostra. Este é o 4º inquérito demográfico de saúde realizado em Moçambique desde a independência e vai abranger quase 14 mil pessoas em todo o país, dos quais cerca de 1.000 em Cabo Delgado. Ainda em Cabo Delgado, o governo garantiu que as pessoas vulneráveis têm assistência do Instituto Nacional de Ação Social em todos os distritos. A informação é da Ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Nielete Mondlane. Apesar do terrorismo em Cabo Delgado, a Ministra do Gênero, Criança e Ação Social diz que os técnicos da instituição que dirige estão empenhados na assistência social às pessoas carenciadas. Reconhecemos a entrega dos quadros do setor que, mesmo em condições difíceis e, em alguns casos, correndo riscos, no caso específico da província de Cabo Delgado, assolada pelo terrorismo, continuam a dedicar-se no atendimento dos grupos mais vulneráveis e cumprindo com muito profissionalismo as suas obrigações. Nielete Mondlane destacou, por outro lado, o aumento do número de beneficiários de apoios, com destaque para crianças que chefiam famílias, idosos e deficientes. No presente quinquênio, atingimos 1.047.079 agregados familiares, sendo 22.093 nos programas regulares, representando 84% da meta definida no programa quinquenal do governo, e 1.156.196 pessoas no programa Ação Social Direto, pós-emergência no âmbito da redução do impacto da Covid-19 e das calamidades naturais nos agregados familiares mais vulneráveis. Os dados foram partilhados no quadro do 7º Conselho Coordenador do Ministério do Gênero, Criança e Ação Social, evento de 2 dias que decorre no distrito de Gondola e Manica. E agora o Jornal da Noite sai para uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital Maputo, 14 de mínima e 26 de máxima, previsão de céu limpo. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 15 de mínima e 25 de máxima,
Inhambane, céu ligeiramente limpo, uma mínima de 18, uma máxima de 25. Avançamos agora para o centro do país. Começamos por Beira, em Sofala, 15 de mínima e 24 de máxima. Continuação de céu limpo. Chimoio, na Foz Regra, 10 de mínima e 22 de máxima. Em Climana, previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado, 17 de mínima e 26 de máxima. Estão as temperaturas esperadas. Em Teta, previsão de céu limpo, uma mínima de 16 e uma máxima de 28. Seguimos agora ao norte do país. Começamos por Nampula, província com o mesmo nome, uma mínima de 16 e uma máxima de 26. Lixinga, 7 de mínima e 22 de máxima. Temba, em Cabo Delgado, 19 de mínima e 27 de máxima. A previsão de céu limpo em todo o norte do país. Até já. De volta às notícias. Olhamos agora o desporto. O selecionador nacional de futebol antevê um bom resultado no jogo deste sábado diante da Zâmbia. Chiquinho Conde apela à serenidade e tranquilidade nesta segunda mão da eliminatória de acesso ao CHAN 2023. Este foi o último treino dos Mambas em solo pátrio antes da partida para Lusaka, capital da Zâmbia, esta sexta-feira. Um treino focado para os aspectos ofensivos, tendo em conta o objetivo de vencer e passar a eliminatória de acesso ao CHAN 2023 diante da Zâmbia. O selecionador e o capitão dos Mambas reconhecem a grandeza do seu adversário, mas garantem um bom resultado. Nós estamos a treinar arduamente, espero bem que os jogadores tenham a serenidade e a tranquilidade para o fazer. Não ter medo de errar, continuarem a insistir sempre, porque só errando é que depois também nós conseguimos a nossa perfeição. É o que estamos a tentar fazer e vamos certamente, eu estou convencido que de facto nós iremos conseguir marcar golos na Zâmbia. A expectativa é a mesma de sempre. Entramos em campo para tentar ganhar jogos e esse vai ser mais um jogo que não vai ser nada fácil, sabemos todos nós, mas estamos confiantes, temos trabalhado para tal. E é aquilo que se viu no domingo, só falta-nos um bocadinho de sorte para que as bolas entrem nas redes. Para o embate deste sábado, Chiquinho Conde diz contar com todos os jogadores, incluindo Chico e Mexer, que reintegram ao grupo depois de recuperarem das lesões. O núcleo dos jogadores que foram para o COSAFA permanecem todos. Agora há a recuperação do Chico e a recuperação do Mexer. Esses jogadores poderão ser reintegrados no jogo. Os Mambas levam para a Lusaka o nulo alcançado em Maputo, à procura de vencer este sábado, a partir das 15 horas. Começam amanhã os Jogos da Commonwealth. A delegação moçambicana já está no Reino Unido, onde vai decorrer o evento. O secretário de Estado do Desporto visitou hoje os atletas que representam o país. A delegação moçambicana que vai representar o país nos Jogos da Commonwealth já se encontra em Birmingham. Moçambique far-se-á representar neste evento por 5 modalidades. Gilberto Mendes visitou a delegação moçambicana com o objetivo de encorajar os atletas. Para além da delegação, o próprio Estado está com eles e, acima de tudo, passar-lhes uma mensagem de estímulo, de incentivo, para que entrem com tudo nesta prova. Gilberto Mendes diz que Moçambique será representado neste evento por atletas de qualidade, daí que está firme num desfecho satisfatório. Colocam-nos um desafio em algumas modalidades onde já são mais conhecidos, terem que trabalhar a sério, até porque os adversários já os conhecem, já os respeitam, entrarem com humildade acima de tudo, para que não tenham tudo a perder. E honrarem esse respeito que têm por parte desses mesmos adversários. Os atletas de boxe e natação, Alcinda Panguani e Caio Logo, serão a porta-bandeira da delegação moçambicana. Sinto-me bem. Eu particularmente não esperava que fosse escolhida para ser porta-bandeira. Ser porta-bandeiras foi uma coisa que eu não estava à espera, mas é muito bom. Acho que também é porque sou o atleta mais novo a competir aqui na Commonwealth.
A campeã olímpica dos 800 metros, Lourdes Mutola, visitou também esta quarta-feira a delegação moçambicana com o intuito de dar força aos atletas. Para trás do desporto, vamos agora conhecer os destaques do Noite Informativa de hoje. Mucipo, boa noite. Boa noite. A dura pena aplicada hoje à ex-ministra do Trabalho, Helena Taipo, deixa uma pergunta no ar. Até que ponto é que este julgamento é um sinal de intransigência e combate rígido à corrupção e à impunidade na dilapidação dos recursos públicos? Até que ponto é que este julgamento preenche ou dá corpo ao discurso de combate à corrupção? Por outro lado, vamos olhar para a recuperação de ativos nos crimes ligados à corrupção. A juíza Wamus aplicou penas exemplares, incluindo uma indemnização ao Estado. Mas até aqui não está claro se o Tesouro vai recuperar mais de 100 milhões de meticais desviados por estes agentes do Estado. Esta questão remete a um ponto quando se discute o combate à criminalidade, que é a recuperação dos ativos, no sentido de que até que ponto é que se vai conseguir recuperar aquilo que foi desviado do Estado, tal como se está a acompanhar no caso das dívidas ocultas, em que há um arresto preventivo para garantir que, caso as pessoas sejam condenadas, o Estado possa, portanto, recuperar parte daquilo que foi tirado de si. Vamos discutir este tema, a sentença especialmente contra Helena Taipo, ela que foi uma governante de elite, 10 anos, ministra do Trabalho, foi chefe da diplomacia moçambicana em Angola e também foi governadora de província. É um tema transversal que vai ser abordado aqui no Noite Informativa por todos os convidados. O ministro dos Transportes e Comunicações, Mateus Magala, mandou anunciar aquilo a que chama de medidas extraordinárias para resolverem o problema dos acidentes de viação. Essencialmente, viaturas com problemas de documentação serão recolhidas, vai haver um reforço de fiscalização, acidentes de viação graves. Portanto, os autores serão imediatamente detidos. Vamos aqui discutir a eficácia e eficiência dessas medidas. No fundo, não são medidas novas. Fazer medidas novas implicariam alterar o Código de Estrada. Essas medidas são apenas o endurecimento, portanto, da aplicação do Código de Estrada. Como os acidentes de viação são frequentes em Moçambique, não se precisa de muito tempo para saber se as medidas de Mateus Magala vão funcionar ou não. Nos próximos 2-3 meses será possível fazer uma avaliação. Mas aqui no Noite Informativa não deixaremos de discutir, medida a medida, se ela poderá trazer mais segurança nas estradas moçambicanas. Este é o tema principal de Ivone Soares. Em 18 dias, o governo vai anunciar um novo pacote de medidas para o alívio do custo de vida. Há 135 milhões de dólares que já estão no sistema, uma parte para subsidiar os transportadores e outra parte para subsidiar diretamente as famílias. Vamos aqui fazer uma antevisão, um prognóstico e o espaço fiscal possível, ou seja, onde Moçambique pode ir buscar dinheiro para apoiar os grupos mais vulneráveis, aqueles que são as principais vítimas do alto custo de vida. Este tema vai ser esmiuçado aqui no Noite Informativa por Algir Amade e Augusto Banz. Tudo isto na STV Notícias, caro telespectador, onde eu e os meus convidados aguardamos por si. Até já. O convite está feito, é daqui a pouco no canal de notícias. Chegamos ao fim do Jornal da Noite. Obrigada pela atenção dispensada. Vemo-nos amanhã, à mesma hora. Boa noite, bom descanso.